A gente vai fazer um apanhado rápido de alguns temas de rotina, brevemente. Vamos entrar no treinamento de cláusula a cláusula, parágrafo a parágrafo do contrato de compra e venda, tá? Para que a gente tenha consciência e fale a mesma língua. Mais uma vez, o treinamento vai ser executado para que a gente possa igualar a frequência, falar a mesma língua e gerar um princípio de unidade. A Almeida Tito está trabalhando todos os dias na redefinição de propósito e materialização do princípio da unidade, que estamos todos juntos e formamos um corpo só em virtude disso, tá? E existem algumas coisas que vão ser tratadas nesse princípio de unidade. Beleza? Um recado rápido, na segunda-feira, 30 de agosto, a Almeida Tito completa 7 anos de vida, tá? 7 anos de história. E eu quero fazer alguns pontos em relação a isso. Não só em relação à confraternização, à festa da empresa, em que todos estão convidados, tá? Nós alugamos um ônibus executivo com ar-condicionado, televisão, banheiro, tudo certinho, que vai sair aqui da frente do escritório ou de algum lugar muito próximo, em questão de estacionamento, às 10h30, tá? E a gente volta 10 horas que está no aviso? Entre 10 e 10h30. Estejam todos às 10, às 10h30 a gente se direciona até o ônibus e 10h30 o ônibus sai, tá? Quem não conseguir chegar a tempo, pode ir de carro, o endereço está na chamada no grupo da churrascaria, que a gente começa lá por volta de meio-dia. Então o ônibus sai às 10h30 de algum lugar aqui muito perto da rua e vamos todos juntos no ônibus e já começamos a nossa confraternização. Então, organizem a agenda, todos os clientes organizados nesse sentido, a gente volta, deve chegar aqui por volta de 4, 4h30, todos juntos, todos estão convidados. O ônibus tem 46 lugares, tem algumas vagas em aberto, então a gente está bem tranquilo nesse sentido. Eu fiz um treinamento há um ano atrás, no máximo, que chama EAG, do Marcelo Germano, que chama Empresa Autogerenciável. A empresa autogerenciável é a empresa que funciona sem o dono estar por perto. Porque um bom líder é aquele em que a empresa funciona sem ele precisar estar presente, que o serviço é entregue, que as operações funcionem sem precisar ter a presença da liderança. Essa é uma empresa autogerenciável. Enquanto eu vejo pessoas dependendo de outras pessoas para que o processo ocorra, tem um problema de liderança, tem um problema de processos e de pessoas. Então a gente está trabalhando muito forte nisso para que tenhamos corretores autogerenciáveis. É importante que vocês sejam autogerenciáveis, que vocês tenham informações de contrato, de multa, de certidões, para poder se desenrolar e se desenvolver de tudo que envolve vocês e seguram vocês a título de conhecimento no mercado, para não precisar ter um gerente ali no cantinho que tudo que vocês precisarem fazer tem que perguntar para ele. Entende? Aí você escolhe um gerente, coloca, é uma pessoa prepotente, com um propósito desalinhado, que vai machucar e não vai entregar o nosso propósito de empresa. Por isso, dos treinamentos, entregar para vocês o quesito de autogerenciável. Eu não preciso de um gerente. Eu atendo o meu cliente, eu cadastro o meu imóvel, eu recebo a documentação, passo para o departamento materializar em contrato e recebo a minha comissão. Porque vocês têm todas as ferramentas necessárias para isso. Então a gente vai trabalhar cada dia mais em departamentos autogerenciáveis, colaboradores autogerenciáveis, e isso só pode acontecer com processos, pessoas e informação. Tá? E dentro desse treinamento, eu acabei desviando um pouco o assunto, dentro desse treinamento que eu fiz do EAG, que é a empresa autogerenciável, uma frase que ele usa e repete diversas vezes é que a empresa é um reflexo do dono. Então, muito do que acontece aqui é um reflexo de mim. Se eu estiver numa fase de vida mais desmotivado, mais morto, mais me arrastando, pesado, automaticamente isso vai transbordar para vocês. Se eu estou numa fase mais enérgica, mais motivado, mais próximo, mais forte, vocês vão estar mais fortes, mais próximos, e isso vai transbordar, porque isso é resultado de liderança. Então, muitos dos propósitos em que eu acredito, muitas vezes acontece. Tem coisas, estratégias finas que a gente ajusta e acaba acontecendo, não porque, é sorte, nossa, o que aconteceu. Quem tiver com o controle desse ar, faz chegar aqui para mim, por favor, que eu vou aumentar um pouquinho. Então, eu acredito com muita força, vou falar de forma aproximadamente superficial, tá? Mas quem entender, tá na função errada quem utilizou esse aqui, tá?
É no cool, que é o gelado. É importante. Então vamos lá. A questão é, eu acredito com muita força que a nossa vida ela é formada em ciclos. Só que eu acredito com muita força num princípio que é a formação do ciclo de 7. Por bases minhas, de conhecimento meu e de estudos que eu fiz. Então, a cada 7 anos que a gente completa os nossos ciclos, automaticamente existem viradas, existem guinadas, para o bem ou para o mal. Né? Existe o princípio chamado 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, existem outras questões que acontecem, 7 vezes 7, 49, quem chega no nível de 49 anos tem o jubileu de ouro, existem transformações nesse período de vida. O que falta às vezes é a gente olhar para trás, desde o primeiro ano de vida, coloca de 1 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, faz essa história, rebobina a fita, tira um dia só para você olhar e percebe que pode ser que nessas viradas de ciclos coisas importantes aconteceram. Perdas, conquistas, materiais, pessoais e por aí vai. Às vezes é uma questão de consciência. Eu fiz isso fazendo minha rebobinagem e é impressionante. Então eu acredito com muita força. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente completa 7 anos no dia 30 de agosto de 2021, na segunda-feira, e vamos virar o ciclo de 7. Foram 7 anos de muita dificuldade, a empresa demorou 5 anos e meio, quase 6, para tracionar, para dar certo. E quando a empresa dá certo, transborda em vocês o dar certo, a prosperidade, as comissões, a qualidade de vida e por aí vai. Então eu classifico e acredito. Se a empresa é um reflexo do dono, a empresa acredita também. Eu acredito que a partir de segunda-feira nós começamos um novo tempo. Tá? Foi 7 anos de muita dificuldade e eu caracterizo isso como 7 anos de vacas magras. Mas as gordas já posso sentir o cheiro delas virando a esquina, estão chegando. Então a partir de terça-feira nós começamos um novo ciclo de mais 7 anos e agora vamos para um próximo nível. Tá? Estamos trabalhando com pessoas, estamos ajustando o processo, estamos alinhando a internet, descobrindo ferramentas novas dentro do que a gente já tem e para estarmos preparados. Então a gente vai trabalhar numa linha de diálogo, de conversa para que vocês estejam preparados para esse novo momento. Essa nova fase, porque o transbordo é por cima e o vazamento é por baixo. A gente vai transbordar e vai atingir a vida de todos para que todos prosperem e vão ao próximo nível. Então, percebam, se eu tiver errado, a culpa é toda minha. Se der certo, vai respingar em todo mundo, mas a partir de terça-feira a gente está numa nova fase. É um novo momento, tá? Então tem portas que estão fechadas, que não se abriram, questões que não fecharam, negócios que não fecharam, clientes que seguraram negócios, que vão te ligar a partir de terça-feira. Ah, mas isso é conversa, acredite como queira acreditar, mas essa empresa é o reflexo do que a gente acredita em conjunto e é como se eu tivesse plena certeza de que vamos ao próximo nível em poucos dias. Já temos sinais, tá, disso. Já temos sinais que justificam isso. Nós vamos treinar até não temos mais o que falar do mercado imobiliário. Esse treinamento vai ser constante. Nós temos um crescimento de faturamento nos últimos 90 dias, é impressionante. Parece que esse mês a gente vai dobrar o faturamento de julho, o que é fora de cogitação. E estamos o tempo todo. Tive uma conversa ontem com a gerência operacional dizendo exatamente isso. Eu quero ter consciência, estar no controle de saber o porquê que está dobrando o faturamento. Tá? Eu tenho uma venda muito expressiva esse mês, que ela não entra na média, porque ela bagunça a média do que a gente vê na média. Só que eu falei para a gerência operacional, a gente precisa entender o porquê dobrou. Se é a entrega de informações, confiança, energia do treinamento, que isso motiva as pessoas, pode ser que seja um grande fator. Tem alguns ajustes de mídia, pode ser que estão entrando mais clientes qualificados, energia, pode ser um sinal de aproximação do novo ciclo e por aí vai. Só que eu falei que a gente precisa ter controle, consciência, estar no controle, entender o porquê que isso está acontecendo. Se é ruim, tem que entender o porquê, e se é bom também. Porque a ferramenta que dá certo, a gente tem que injetar mais energia, capital nela para que ela frutifique mais. Então, se a gente entende o porquê, a gente foca e potencializa ela. Então, a gente vai treinar sobre o mercado imobiliário. Só que o tema do mercado imobiliário ele é finito, ele acaba. Né? A gente começou lá em atendimento ao cliente, captação, que é o primeiro passo do corretor, porque o corretor ele começa como corretor captando imóveis novos. Tá? Quando ele faz essa captação, ele vem para cadastro e depois que ele cadastra no sistema, o sistema entrega o cliente para atender. Então depois somos para o tema de atendimento ao cliente e depois passo a passo ali subindo cada degrau de conhecimento dentro da nossa operação no mercado imobiliário. Só que esses temas terminam. Quando ele terminar, a gente vai voltar para o primeiro, que é captação.
Porque quanto mais conhecimento a gente transfere, mais o nível de todo mundo sobe a frequência de conhecimento e a gente consegue falar melhor. Na próxima vez vamos falar de captação num nível diferente. Vai fazendo uma reciclagem. Né? Reciclagem, esse é o tema. Mas o tema do mercado imobiliário ele é finito, mas o tema sobre pessoas ele é muito maior do que o tema de mercado imobiliário. E o nosso negócio é muito mais sobre pessoas do que sobre imóvel, é muito mais sobre parte emocional das pessoas do que sobre a técnica. Porque quando você está diante de um cliente, ele compra de você ou não pela emoção. Tá? O primeiro contato, a primeira visita, a forma que você conduz ele, que você liga para ele a primeira vez, que você cria tudo isso, é estritamente ferramenta sobre pessoas e não sobre técnica de mercado imobiliário. Muitas vezes a técnica do mercado imobiliário ela vai entrar na visita e no pós-visita, porque vão nascer dúvidas e medos dos clientes que você vai ter que tratar nessa rotina para que ele se sinta seguro e possa dar o próximo passo e fechar o negócio, tá? Então a gente pode terminar o tema, mas a gente sempre vai intercalar temas a respeito de pessoas para que a caixa de ferramenta de vocês seja cada dia mais cheia e mais completa, tá bom? Para corretores novos e antigos, eu quero só dar um recado rápido. Temos o gestor, presidente da Passos Gestão e Gerenciamento de Condomínios. Trabalha com mais de 110 condomínios. Ele está aqui com a gente hoje como convidado, pediu para participar, está aqui. Seu nome, desculpa? Ednildo está aqui com a gente. Paulo, começando, seja bem-vindo. Tamires, começando na parte de Departamento de Administração de Contratos de Locação. Seja bem-vinda. Mais algum convidado? Acho que é só isso, né? Para os novos e para os antigos, dentro do nosso processo, o segredo está na captação. Tá? Então, para esse próximo momento, as captações organizadas, a carteira sob gestão, a gente está trabalhando, iniciamos com o André ali a atualização de carteira. Você só precisa captar com qualidade, entender tudo do seu produto e colocar no sistema, porque o resto, a nossa ferramenta, ela se encarrega de colocar o cliente na sua mão para você atender e fechar o negócio. Tá? Então são essas ferramentas que a gente vai potencializar, porque você fez a captação, cadastrou no sistema, tem um cliente na minha mão. Qual é o melhor formato de eu atender esse cliente para concretizar o negócio? Para concretizar da forma mais breve, para ter sucesso e velocidade no sentido de aumentar o aproveitamento. Às vezes você cadastra um imóvel de captação inteligente, de um produto que está alinhado ao mercado e você recebe 30 clientes para aquele mesmo imóvel interessado pela nossa ferramenta. Como que eu faço para filtrar esses 30 e selecionar 1, 2 ou 3 para fazer 1 ou 2, 3 visitas e fechar o negócio com velocidade, com propriedade? São ferramentas, né? Sempre que você não fechar, perder o controle, ficar nervoso, chateado com alguma situação, é porque está te faltando ferramentas que você ainda não tem para resolver os problemas. Você sempre vai se desestabilizar por falta de ferramentas. E é esses treinamentos que a gente vai compartilhar. Eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, a gente vai se compartilhar. E a participação de vocês com estudos de caso, experiências de passado, visita, aconteceu comigo isso, isso e aquilo, é muito importante que vocês tragam isso para os treinamentos, participem, porque vai tomando alguns rumos, a gente não vai se perder muito, mas a dúvida de vocês, a contribuição de vocês serve para os outros também, tá? Então foquem na captação de qualidade e a gestão de carteira nesse momento. Definitivamente não é necessário evidenciar a qualidade, isso aqui eu vou deixar para depois. Um assunto breve. Se você definitivamente quer dar certo no mercado imobiliário, elimina da sua vida todo o plano B. Quem tem plano B, sempre vai ter o pensamento, se não der certo aqui, ali vai dar. Enquanto você estiver nessa frequência de mentalidade, você está bloqueando que as coisas aconteçam na sua vida. Você tem alguma dúvida que o plano B pode superar o plano A? Foque em um só. Porque às vezes você está se enganando e o seu tempo está passando, o seu tempo de vida, a sua família, está tudo ficando para trás. Então é interessante que se você está disposto a ser corretor de imóveis pela técnica, por atender pessoas, realizar sonhos e resolver problemas, porque nem sempre é realizar sonhos. Tem horas que você vende para o investidor, você está resolvendo um problema dele. Você não está realizando um sonho deles. O cliente quer vender uma casa de 1 milhão para injetar o dinheiro na empresa, a empresa não quebrar, você não está realizando o sonho deles. Você está resolvendo o problema dele e vai ser remunerado na proporção da resolução do seu problema.
Agora, tem o cliente que juntou dinheiro com a esposa durante 10 anos para comprar o imóvel dos sonhos hoje. Você é vetor de realização de sonhos. Mas nem todos os negócios são realização de sonhos. A maioria dos negócios são resolução de problemas. E a gente só resolve problemas com ferramentas. Tá? Então, elimine o plano B. Ah, eu quero fazer um teste. Faça um teste imerso 100% por um tempo determinado em um plano só. E valida as informações e os seus resultados. Porque enquanto você tiver um pensamento aqui e lá, nenhum dos dois vai dar certo. Vai viver de uma vida medíocre ali que não vai tracionar e está se enganando e está ocupando o espaço de alguém que poderia estar realizando, produzindo e faturando e prosperando aqui dentro. Então a gente vai gerar esse alinhamento cada dia mais, porque eu não quero que vocês se enganem. Porque se a gente está aqui pelo outro, para transformar a vida do outro, para que o outro vá ao próximo nível, se você está se enganando, o propósito não está sendo entregue. Tá? Então a gente precisa de consciência e entender. Existem momentos na nossa vida que vão funcionar zonas de expulsão. Era o último tema, mas eu vou antecipar. O que é a zona de expulsão? Se você olhar para trás na sua vida, você vai perceber que existem momentos que você foi expulso automaticamente de certas situações e ambientes que você não esperava que isso acontecesse. Às vezes dentro da sua família, às vezes dentro de uma empresa que você trabalhava, de um círculo de amizades, do nada você foi extraído desse ambiente, você fala, uau, por que isso aconteceu? Tem coisas que a gente toma decisão e tem coisas que a gente vai ser expulso automaticamente, porque tem coisas que precisam acontecer na sua vida e que você não toma atitude, mas automaticamente você vai ser expulso de um ambiente para ser alinhado àquilo que você tem que executar. Pessoas vão ser tiradas da sua vida, negócios vão ser afastados de você porque está impedindo que você chegue aonde você tem que chegar. Existem histórias, seja bíblicas ou da nossa rotina, que justifica essa zona de expulsão. Onde a pessoa ela é retirada de um círculo sem ela ter praticado nada para que aquilo acontecesse. Mas quando ela olha daqui 7, 10 anos, 5 anos, ela olha para trás e ela fala, poxa, se eu tivesse continuado lá, nada disso teria acontecido. Por isso que precisa da consciência para você olhar para trás, ligar os pontos e entender as coisas. Porque tudo é necessário. E o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. E o que te trouxe até aqui são pessoas, são recursos, são as captações, é o seu formato de trabalho, a forma que você escreve o texto do seu anúncio para o mercado imobiliário. O jeito que você está fazendo hoje te trouxe nesse nível. Se você quer ir para o próximo nível, você tem que mudar algumas questões, algumas estratégias de mentalização, de definir o que você quer, aonde você quer estar em determinado tempo. Isso é muito importante. Aproveito o momento para parabenizar a corretora Tatiana Miranda, que está aqui hoje, porque ela foi responsável pela maior venda de imóvel residencial da Almeida Tito até hoje. Contrato assinado. Em 7 anos vendemos o primeiro imóvel de valor único de 5 milhões de reais. Meus parabéns. Podemos compartilhar isso e podemos, porque a escritura está assinada, o negócio está 100% materializado. Só que eu vou compartilhar, porque nós visitamos esse imóvel 2 vezes e nesse percurso de visita, tivemos ali 4 ou 5 horas juntos de conversa. E para mim foi muito importante ouvir dela o que levou ela a essa materialização. Lembrando que é uma captação de 2018 para 2019, que está há 2 ou mais de 2 anos cadastrado no sistema. Mas tudo é um momento certo. Poderia ter vendido 1 ano depois, 6 meses depois? Poderia. Mas existem coisas que a gente liga aos pontos e descobre. E se descobre é porque já existe. Essa caneta ela já existe, ela só está encoberta. Quando a gente descobre, fala, nossa, tá aqui a caneta azul. Estava procurando, como que eu não vi? Estava embaixo do meu nariz. Tem coisas que a gente não enxerga, mas está aqui, ó, está perto. Né? É uma casa em Maresias, né? Maresias. Não é nem para moradia. É contramão. Só que eu percebo que ela teve uma virada de chave mental. Por isso que eu falo para vocês, defina onde vocês querem estar daqui 3 anos. Defina um projeto materializado. Eu não sei se ela chegou a utilizar a parte do ensaio mental. Você colocou na parede? Fotos de onde você quer ou só mentalizou? Só mentalizou. Se materializar, gera mais força, mas ela mentalizou. E em fevereiro, eu me dei um prazo de 6 meses para vender Uau. a casa. É. Foram 6 meses certinhos para assinatura da escritura. O que acontece é o seguinte, houve a mentalização e a decisão. Quando ela decidiu,
E o que faz força? O que gera força nisso? É o que ela vai fazer com os recursos que ela obteve dessa negociação. Porque esse é o projeto, é o propósito dela. Agora tem gente que acorda todos os dias, vem trabalhar, fecha negócio, põe dinheiro na conta, volta para casa, dorme, acorda, tá levando uma vida sem sentido e sem meta. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando foi definida o alinhamento, tudo contribui para o bem de quando você está alinhado. Então, o que está faltando para a gente, às vezes, é saber aonde a gente está hoje e para onde eu quero estar em 1, 3, 5, 10, 20 anos. 10 e 20 anos sempre vai passar por alterações, porque ou você vai um pouco mais devagar ou um pouco mais rápido do que você esperava. Então, a meta final ela é ajustada. Então, falta esse nível de consciência, de definir as coisas. E não é por preço, é por definição, porque ela poderia ter definido R$500 mil, vender e com o resultado daquele comissionamento realizar algo. Só que aconteceu. Tá? Quem precisar de algum tipo de compartilhamento de experiência, que ferramenta que ela utilizou para chegar nesse nível, aborde ela e compartilhe, porque é importante. Porque se deu certo para ela, dá certo para qualquer um, só depende de vocês. Então a zona de expulsão, é interessante a gente ter essa ideia, porque às vezes a gente acha que isso é ruim e não é ruim. Às vezes se você rebobinar a fita, você vai ver que foi necessário você sair daquele emprego, sair daquele lugar, sair daquela empresa, daquela situação, daquele círculo familiar para que você subisse um degrau. Porque se não fosse sair daquilo, você estaria lá até hoje. No momento que está acontecendo, a zona de expulsão machuca, porque às vezes é uma traição, às vezes é uma incompreensão, às vezes é uma rescisão. Então todo momento de partida, todo momento de guinada, machuca um pouco. É tipo como se estivesse podando, gerando força para ir para o próximo nível. Mas lá na frente as coisas se justificam sempre. Então, cancelem, eliminem o plano B. Quem tem um vestígio de plano B, anote ele. Mas em relação ao Almeida Tito, foque por 90 dias. Nós estamos criando um método de trabalho para corretores na Almeida Tito, num formato de trabalho específico, que em 7 anos rebobinando a fita, percebemos aquilo que dá certo e aquilo que não dá certo, e o que dá certo a gente transforma no método e coloca para que os corretores cumpram aquele método, porque a gente sabe que vai gerar prosperidade. Porque deu certo até aqui. Dessa negociação da Tati eu aprendi muito. De negociações, todos os dias, aprendemos muito. Chegou um cliente de supetão que não agendou, veio no meio do treinamento e tem que ser atendido agora. O que aconteceu para esse cliente estar aqui de supetão e chegou sem avisar? Vamos entender a causa, tratar e criar um processo. E esse processo vai para o método para que não aconteça mais. Então a gente está desenhando tudo isso para que a gente possa focar com mais propriedade e chegar mais rápido onde a gente precisa chegar. Alinhamento de propósito. O seu propósito é estar em determinado lugar em 3 anos. Ok, já falamos isso numa reunião muito forte do administrativo. Se o seu propósito em 3 anos é chegar em determinado lugar, morar em determinado condomínio, casa, localização, ter determinado carro, reserva financeira e etc., em 3 anos você precisa entender se a Almeida Tito, com o propósito que ela tem, é possível você alinhar o seu propósito com o da Almeida Tito para alcançar o que você precisa. Porque se não for possível, você está se enganando de novo. É possível eu chegar aonde eu quero estando aqui? Como que eu vou fazer? Depois que você gerou consciência, você cria um plano e execute esse plano. Faça sol, faça chuva, você está executando o plano. Aí a gente entra em rotina, consistência, constância e tudo vai se encaixando. Disciplina, porque a motivação você não pode contar com ela todos os dias. Os dias que você não estiver motivado, você tem que ter disciplina para poder fazer o que tem que ser feito. Um livro que eu acho muito interessante, que muda totalmente assim o pensamento, é a Atitude Mental Positiva. Manda no grupo depois a capa, Mano, tá? Que a gente tem que compartilhar aquilo que dá certo pra gente. todos leiam. Perfeito. Esse assunto a gente vai tratar depois. A gente tem um assunto para tratar depois do muito obrigado, tá? Quando muito obrigado a gente encerra as gravações, eu vou tratar um assunto específico depois. Todo crítico normalmente tem uma dor escondida, isso faz parte depois do próximo, até que você tenha experiência com documentos, tire foto, matrícula, BTO. Beleza. Até que vocês tenham experiência plena com documentação de imóveis, quando estiver na captação, mostre propriedade para o proprietário, que você entende
pegue a matrícula do imóvel, pegue o IPTU, faça fotos e traz para o escritório. Quando você fizer isso 1 ou 2 vezes e a gente interpretar junto se o imóvel é passível de financiamento, sim ou não, se ele tem um bloqueio, se a matrícula está em ordem, se tem dívida de IPTU, sim ou não, fazemos juntos no primeiro momento, até que você tenha segurança e conhecimento para dar o próximo passo. Então, sempre que estiver numa captação, faça fotos dos documentos, traga para o escritório para a gente saber em que pé que está. Porque às vezes o cliente diz que dá financiamento, eu tenho certeza que dá, tem a BITSE, mas quando a gente olha o documento não dá. Ele está dizendo que dá de acordo com o conhecimento dele. O nosso é um pouco mais técnico, a gente precisa avaliar a informação do cliente que dá financiamento, vai colocar no sistema que dá financiamento, o cliente vai entrar, vai gerar uma expectativa, visitar, na hora de fechar o cliente vai financiar, a casa não dá financiamento. Vamos nos antecipar. Porque se não dá financiamento e precisa cumprir alguma exigência para dar financiamento, ou ele realiza agora, ou vamos trabalhar aquele imóvel como não passível de financiamento e somente pagamento à vista. Então, enquanto tiverem dúvidas, eu não sei direito interpretar na matrícula se dá ou não dá financiamento. Bate foto dos documentos e traz, para a gente distracionar, destroçar esses documentos juntos para encontrar as respostas, porque depois que a gente fizer 1, 2, 3 vezes, você já tem ferramenta suficiente para abordar na hora o proprietário e falar não dá financiamento por causa disso, disso e disso, tá vendo? Tô vendo, não dá 500, 600 mil com ou sem financiamento. É suficiente inicialmente. Não. A matrícula é o ponto final, porque se ela tem escritura, a escritura tem que estar registrada na matrícula, tá? Agora, se ele falar não tenho matrícula, tem só escritura, é nítido que não dá financiamento. Rapidamente, para dar financiamento, tem que ter matrícula e a construção devidamente averbada na matrícula. Além disso, perguntar se não tem nenhum puxado que ele construiu depois daquele último ponto. E se tem um puxado, se é até uma cobertura da garagem, interfere na área construída, mas existem flexibilidades no processo de financiamento que a gente já tratou no treinamento, mas a gente pode reforçar se for necessário. A questão do ensaio mental, vamos falar disso depois, porque ajuda. Eu vou trazer 6 passos no próximo treinamento para facilitar alcançar aquilo que a gente quer, tá? Que o ensaio mental é você tirar da mente, colocar no papel, num projeto, colar na parede, olhar para aquilo todos os dias e não parar enquanto você não alcançar. Tem que ter disciplina para ver se realmente você quer aquilo ou quer somente deixar a vida me levar. Beleza? Então, terça-feira que vem, a gente vai ter a nossa confraternização e na quarta temos o treinamento normalmente aqui, tá bom? Vamos lá. Minuta de contrato de compra e venda, beleza? A gente vai estudar cláusula a cláusula, texto a texto, para elevar o nível de consciência de todos em relação a esse documento que é mais utilizado. Eu coloquei na chamada do treinamento o contrato de compra e venda, tá? Só que nós não vamos falar do contrato de compra e venda, nós vamos falar da promessa de venda e compra. Porque 80% dos nossos negócios, eles são promessas de venda e compra, não são contratos de compra e venda, tá? Contrato de compra e venda é quando é operação à vista e promessa quando se promete pagar algo para o futuro, tá? Se é venda por financiamento bancário, é promessa, porque está dando um sinal, uma entrada e prometendo quitar o saldo devedor com o crédito do banco, tá? Se é uma venda à vista, que o cliente vai dar 20% de sinal e os 80% na escritura em 2, 3 dias daquela data, é uma venda à vista, porque está sendo pago tudo no mesmo ato, tá bom? Então, a promessa de venda e compra hoje representa 80% dos nossos negócios, tá? Porque a maior parte dos nossos negócios são por financiamento bancário, onde o cliente precisa emprestar uma parte desse valor do banco para poder fazer a aquisição. Então, vamos lá. Do lado direito em cima tem a referência do documento, tá? O número de contratos que já fizemos até aqui, o título e a localização. A Thaís tem um comando, Thaís Lisboa tem um comando de a cada início de confecção de contrato, não depois que está pronto e não depois que está assinado, informar no grupo
que aquele contrato está sendo confeccionado e será enviado para validação das partes para evitar a duplicidade. Porque com 3.500 imóveis na carteira, não é que a gente perde o controle, mas corremos o risco do cadastro em duplicidade. Quando vocês cadastram um imóvel novo, eu acredito que o Gaia avisa a todos que um novo imóvel foi cadastrado. Eu preciso que vocês me ajudem a monitorar os imóveis que são cadastrados diariamente, porque um dia, se cadastrarem uma casa que você já cadastrou no passado, você vai verificar que existe uma duplicidade. E escolher trabalhar junto com o outro corretor é uma escolha. Então vocês vão definir, não, vamos trabalhar os dois anúncios. Ou se você precisar falar a sua verdade, que é o não, que muitas vezes a gente não consegue dizer, tá tudo bem. Fala, cara, eu demorei 90 dias para conseguir captar esse imóvel e eu prefiro trabalhar ele sozinho nesse momento. Numa próxima, a gente faz essa parceria. Que não seja sempre, né? Para não mostrar rigidez, egoísmo e por aí vai. Mas a Thaís avisa no grupo, na materialização do negócio, para evitar duplicidade. Porque se você cadastrou aquele imóvel antes e ele está sendo vendido, você tem direito ao 50 pela regra da ordem de chegada do cadastro. O que eu não posso ter é você daqui 6 meses se levantar para dizer que o corretor X vendeu o imóvel que você captou e você não recebeu. A empresa está se isentando da responsabilidade da duplicidade de cadastro em relação ao pagamento da comissão, enviando a mensagem no grupo. Então estejam atentos ao grupo. Mais uma vez, no passado o grupo da Almeida Tito tinha muito meme, brincadeirinha, o pessoal ficava rindo e quem estava focado no trabalho não acompanhava mais o grupo, porque toda vez que chegava uma mensagem, achava que era uma brincadeira. Hoje isso cessou. Hoje a gente compartilha informações, eu tenho um cliente que precisa de determinado imóvel, ou essas informações de procedimento de rotina, aviso de treinamento, confraternização, que tiver informações de rotina, tá? Mais uma vez, se quiserem o grupo do meme, não tem problema nenhum da brincadeira. Cria um grupo à parte só para brincadeiras. Aí você vai silenciar, acompanhar, se divertir, sim ou não, é uma escolha. Tá? Então, do lado direito, lembrando, então, mais uma vez, que o aviso de duplicidade, para quem não sabia, é para isentar a Almeida Tito de qualquer instabilidade no cadastro em duplicidade em relação ao pagamento de comissão. Se você cadastrou um imóvel antes e um corretor depois, e você não percebeu que ele também cadastrou, e aquele imóvel está sendo vendido, você tem metade da comissão pela ordem de chegada. Tá? Então reivindique isso até o momento do pagamento da comissão. Depois não é mais possível a reivindicação. Beleza? Então vamos lá. Instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel residencial. Tá? É o exemplo que a gente vai tratar hoje. Promessa de venda e compra, porque vai ter algum pagamento para o futuro, seja por financiamento ou parcelamento direto, não importa. Vamos juntos. Pelo presente instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel residencial, e na melhor forma de direito, de um lado, José Carlos Kuznir, brasileiro divorciado aposentado, não vou falar dados porque está sendo gravado e vai para o YouTube, a qualificação dele. E do outro lado, aí aqui está escrito depois do CEP, perceba, simplesmente designado como promitente vendedor. Tá? É ele quem está vendendo o imóvel. E de outro lado, Patrícia Fernandes Leitão, com a qualificação dela, depois do CEP, neste instrumento, teria que ser Patrícia e Fábio Miranda. Foram qualificados como compradores depois do CEP, neste instrumento designados simplesmente como promitentes compradores. Tem entre si justo e avançado o presente instrumento particular de promessa de venda e compra de imóvel residencial, que se regerá pelos termos e condições seguintes. Perfeito? Primeiro texto do contrato, depois do título, é a qualificação das partes. Quem são elas, dados, endereço, tudo certinho, tá? Tá aí, se tiver algum ajuste, que toda vez que eu leio o contrato, eu penso em mudar algo. E não é porque eu sou inconstante, eu sou um pouco também, mas porque a gente vai aumentando o nosso nível de maturidade e vai lendo isso de forma diferente, tá? Então, se eu tiver algum ajuste, eu vou te dando um toque para a gente ir ajustando. Então, o primeiro passo foi a qualificação das partes, compradores e vendedores, tá?
Cada caso vai ser um caso, se é uma venda de pessoa jurídica, a qualificação é um pouco maior, e por aí vai. Cláusula primeira do imóvel objeto do presente instrumento. O objeto é a coisa que está sendo vendida, que está sendo transacionada. Então agora vamos entrar na cláusula primeira, que faz a qualificação do imóvel. O promitente vendedor é o único proprietário e legítimo possuidor do imóvel abaixo descrito, registrado na matrícula 214.341, perante o registro de imóveis da comarca de Barueri, a seguir discriminado. Imóvel apartamento número 61, localizado no 6º pavimento, integrante do empreendimento denominado Residencial Mônaco Betaville, na Avenida Trindade, número 427, no bairro Centro, distrito, município, comarca de Barueri, deste estado, que assim se descreve. Possui área privativa de 81,13 metros quadrados, área de uso comum de 28,058 metros quadrados, área total de 109,188 metros quadrados, infração ideal do terreno 1,2519 metros quadrados. Tem um termo em latim, não sei porquê, nunca vi, primeira vez, da matrícula 214.341 do cartório de imóveis da comarca de Barueri. Eu fiz um ajuste recentemente, eu não sei se essa minuta é anterior ao ajuste, de que a gente não precisa transcrever novamente, tá? Toda a qualificação do imóvel. Se a gente justificar que esse imóvel ele é registrado, na matrícula número tal, no cartório X, já é suficiente, tá? Porque o cliente vai receber a matrícula anexa à minuta para confrontar as informações. Percebe que aqui é um empreendimento que está localizado no Betaville, mas o cartório colocou Centro. A gente vai seguir sempre a cópia fiel. Seguíamos, mas devemos seguir a cópia fiel do que está na matrícula. Tá bom? Não temos tempo e não vamos discutir com o cartório sobre isso. O promitente vendedor é o único proprietário e legítimo possuidor. A gente precisa tomar só um pouquinho de cuidado que ele está repetindo isso, depois a gente vai ajustar. Ah, não, desculpa. Esse imóvel tem vaga escriturada de garagem, tá? Por isso que vai qualificar o imóvel duas vezes. Uma para qualificação do apartamento e a segunda qualificação de fato é igual porque vai qualificar a vaga de garagem. Se tem vaga de garagem escriturada, ele pode vender o apartamento separado da vaga. A vaga também é passível de financiamento bancário. São dois objetos, né? Dois objetos. Então, seria o correto do título da cláusula seria dos imóveis objetos do presente instrumento, tá? Mas isso são questões materiais. Tivemos por esses dias uma minuta de contrato onde estava escrito 48, era 48 horas e a cliente reivindicou que não tinha o horas. Juridicamente falando, isso se trata de erro material, ele não fere a natureza nem a segurança jurídica do negócio, porque pela interpretação é possível ver que era 48 horas. Tá? Mas ela ainda pediu para a gente retificar. Vai dar mais trabalho confrontar ela e explicar isso que eu expliquei para vocês do que apenas colocar o horas e mandar o contrato de novo. Então a gente é muito nessa linha de se adequar, ajustar para gerar velocidade. Sem capricho, deixa eu ir... Não vou contender com ela. O importante é assinar o contrato e não perder o time da operação. Esse parágrafo que você falou que ajustou, para não transcrever na íntegra a matrícula, já foi feito. Tem um outro que eu estou olhando aqui, Perfeito. que está ajustando, já está só mencionando a matrícula. Beleza? Perfeito. Excelente. Sabe por quê? Porque transcrever a matrícula como um todo fica bonitinho. Utilizamos isso em 7 anos. Sempre escrevemos em negrito, itálico, a matrícula inteira. Só que se eu chego no mesmo lugar qualificando o imóvel só com o número e o cartório que está registrado, eu tenho um contrato mais rápido. Tendo em vista o aumento da produção, quais são as estratégias que a gente precisa ter para ter um contrato mais rápido? Eu posso ter uma pessoa responsável por rodar contratos e um assistente que vai fazer isso, isso, isso e isso para que o contrato que saia em 2 saia em 1 dia. Tudo isso a gente vai fazer ajustes finos para que tenha velocidade, porque a velocidade está linkada ao ânimo, ao time do seu cliente. Porque o seu cliente visitou ontem para comprar, está capitalizado 1, 2 dias, é uma contagem regressiva. Porque ele está capitalizado, a qualquer momento ele pode ser abordado por outro corretor, apresentando de fato um imóvel melhor e a gente fica para trás. Agora, se ele assina contrato e se compromete num compromisso,
instrumento particular, ele já se vinculou. Quando ele se vincula e paga um sinal, estando no momento certo de pagar, ele tira da cabeça a questão de procurar alguma coisa. E se essa oportunidade passar depois que assinou, ele já assinou. Quer falar? Não? Pensei que você tinha levantado o dedo. Então, é isso. Qualificamos 2 vezes porque tinha imóvel e vaga de garagem. Isso não é comum, tá? Ter vaga de garagem escriturada. Temos isso Alto da Mata, algumas unidades, e Mônaco agora. São os únicos 2 que eu conheço em Barueri. Barueri que tem vaga. Qual? O Play também. Play também? Perfeito. Parágrafo 1º. Perdão. Vem uma curiosidade, mas dentro da coisa. Vamos imaginar que o comprador aqui Só baixa a máscara, só para pergunta. A máscara, só para pergunta. chegasse aqui na negociação e falasse, não, mas não me interessa a vaga de garagem. O comprador? O comprador. Formaliza a sua proposta por e-mail dizendo que o seu interesse de compra é só no imóvel para apresentar para o proprietário. Eu tenho uma proposta por escrito, chego para o proprietário e falo, olha proprietário, temos um cliente de forma inusitada que apertou uma proposta de compra no seu imóvel, mas só para o apartamento, a vaga ele não quer. Custa 450 mil a venda, ele está ofertando 400 mil só no apartamento. O senhor aprova? Não aprovo. Cliente comprador? Não aprova. Só aprova com a vaga. Se por acaso o condomínio também não entra com alguma coisa, né, que não vende só a vaga, alguma coisa assim, né? Vende. Se está escriturado, o condomínio não pode impedir. Mas tudo é com base na proposta. Obrigado. Tá? Nada. Parágrafo 1º. O promitente vendedor, sob responsabilidade civil e penal, declara que o imóvel objeto destes contratos está completamente livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, mesmo legais, de impostos e taxas em atraso, bem como de ações reais ou pessoais persecutórias. O que acontece? Aqui o contrato está dizendo que, sob responsabilidade civil e penal, o vendedor declara que o imóvel não possui apontamentos. Só que a gente não pode ficar só na declaração do vendedor e arriscar a segurança do negócio que é aplicada pela intermediação. O que a gente precisa fazer? Emitir todas as certidões e eliminar todas as instabilidades que possam acontecer hoje ou futuramente nesse imóvel com a emissão das certidões, que estudamos no último treinamento, vamos repassar essa cláusula aqui hoje. Então, quando a gente limpa esse caminho e elimina todas as instabilidades, nós evitamos que lá na frente a intermediação tenha alguma culpa de que vendeu um imóvel com algum tipo de apontamento que não poderia. Tá? Essa questão que o Aderval comentou me leva a pensar uma outra questão. Nós somos intermediadores. E a função da intermediação, uma das funções, é pegar do cliente comprador e levar para o vendedor. Se o seu cliente fez uma proposta inusitada, diferente, picada, não importa, pede para ele formalizar, nem que seja pelo WhatsApp. E a gente vai interpretar pela intermediação se aquela proposta pode ser encaminhada por inteiro teor ao seu cliente, porque ele pode se ofender, ou se você precisa transcrever ela de forma comercial para que a negociação flua. Que você já conhece o seu proprietário, já sabe como ele recebe bem, já sabe que ele teve 10 propostas no passado, não fechou e não fechou por quê. Então você vem com uma mesma proposta, eu vou tensionar, eu vou traumatizar mais ele. Então isso a gente tem que verificar. Se é muito inusitado, põe e faz a proposta. Eu quero assim, eu quero dar 500 mil agora e mais 10 parcelas de 50. Tem alguma correção, comprador? Você pensa em colocar algum índice de correção? Pô, queria IPCA. Não pede correção nesse primeiro momento, deixa ver se ele aceita. Se ele não pedir uma correção, já coloca o IPCA. Então tudo isso é uma conversa antecipada e formaliza a proposta. Vamos tirar o nosso acho, você já conhece os limites do proprietário. Se o imóvel custa 900 mil, o cliente mandou 700 mil e você sabe que o vendedor aceita, avança. Agora, se ele já recebeu 10 propostas de 790 mil, não aceitou, você vai mandar 700 mil para quê? Aí conversa com o seu cliente comprador devagarzinho e fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou te apresentar um histórico do que aconteceu nos últimos meses. Ele recebeu 7 propostas, entre 750 e 850 e ele não aceitou. Então, vamos tentar fazer uma proposta a partir de 850 mil, porque essa está muito baixa. Então a gente vai sempre reformulando isso. Tá? Se ficar muito inusitado, pede para colocar no papel e apresenta para o proprietário. Nós não temos alçada de decisão e achar, esse proprietário nunca vai vender o apartamento sem vaga. Tira isso da cabeça de vocês.
Tira da cabeça de vocês que vocês chegaram na frente de um imóvel velho, que parece que não vale aquele preço, um terreno pequeno valendo milhões, e isso aqui nunca vai vender, esse proprietário está maluco. A gente tem técnica de preço médio de mercado. Se tiver um pouco acima do mercado, a gente vai por partes, faz a captação e vai injetando informação, conhecimento nesse proprietário para ir subindo gradativamente o valor abaixando o valor desse imóvel gradativamente para se adequar ao mercado. Não chega e falar, tá caro o seu imóvel, você tá mal. Não é esse o caminho. Tem que ser leve. E não menospreze o imóvel, não menospreze a captação, que a internet trouxe para a gente. Internet e dinheiro aplicado na internet entrega um princípio para nós: velocidade. Para qualquer segmento, tá? Seja para o nosso, seja para condomínios, para fotografia. Se você colocar dinheiro na internet, ele vai trazer velocidade para os seus resultados. E a internet trabalha numa fração de 10 para 1. Pôs R$1.000, devolve 10 mil reais. É nessa proporção que ela funciona. Então, a gente precisa configurar a nossa mente para quê? O imóvel é velho, está numa localização razoável, por esse preço eu acho que não vende. E se do outro lado existe uma pessoa que está procurando exatamente esse imóvel e você não sabe? Eu prefiro dizer para o proprietário, no momento da captação, falar assim, sabe o que a internet trouxe de maturidade para a gente? É que às vezes do outro lado da tela tem alguém procurando o seu imóvel, ele só não sabe que existe. E o nosso trabalho digital vai fazer com que ele descubra o seu imóvel que ele está pesquisando. Pode ser que demore 1 ano, 2, 3 para vender, mas pode ser que venda a semana que vem. A gente não pode precisar. Isso é um argumento de captação com base no nosso processo digital. Sempre tem alguém do outro lado procurando. A gente vendeu um aquecedor a gás ali na Betacredit, me juntei com o Diego, precisava levantar um dinheiro. Coloca na OLX, fez o anúncio, ligou, pagou e falou, 2 dias. Uau! Tinha alguém procurando. Sempre tem alguém procurando. O imóvel que você está cadastrando para locação, que você está cadastrando para venda, a internet traz esse poder. E teremos mais velocidade quando soubermos qual ferramenta, ou qual portal imobiliário, ou qual mídia social está trazendo mais resultado para a gente, através de levantamentos que a gente faz todos os dias. Percebemos que nesse mês o Zap Imóveis trouxe tantas vendas, locações e X de faturamento. O que a gente tem que fazer? Olhar e comemorar? Não. Eu tenho que analisar todos os portais, pegar esse Zap e injetar mais dinheiro nele, injetar mais combustível nele, porque se ele trouxe tanto isso investindo X, se eu dobrar o investimento, pode ser que eu dobre o faturamento. Mas é teste. Nossos testes digitais demoram 90 dias. Né? O que a gente vê é inconstância e pressa no teste. Eu vou começar um tratamento de cabelo, pele com um determinado profissional, mas eu quero ir no primeiro dia e dar resultado. Não, vai 3 vezes, porque às vezes vai ter um processo de construção, aí fica pulando de galho em galho o tempo todo. Um dos nossos maiores diferenciais para ter a quantidade de clientes, e às vezes leads quentes ou frios, não importam, a quantidade de clientes, o nosso maior segredo, em primeiro lugar, não é tanto o investimento financeiro, mas é o tempo em que nós estamos cadastrados nesse portal imobiliário, o enraizamento da nossa marca e do nosso nome no mercado. Digital, eu estou dizendo, não físico. Porque a gente já está com um dos maiores planos do Zap, regionalmente falando, há muitos anos. Teremos um resultado muito superior à imobiliária que abri semana passada e contratar o mesmo plano, porque não vai ter reenraizamento. O Google ainda não vai reconhecer aqueles links e não vai trafegar como trafega para a gente. Então, a gente está alcançando um nível de organização de entender os porquês. Não é faturar bem e não saber por que está faturando. Faturamos bem por causa disso, disso, disso. E vamos potencializar inteligentemente. Quando a gente potencializa, vem mais clientes qualificados, vocês fecham mais negócios, prosperam mais, a empresa prospera mais, num efeito cascata e todo mundo alcança o propósito que está sendo definido. Tá? Então, aí a gente vai já começar a entrar numa linha de que a quantidade de clientes está muito alta. A gente precisa ter menos clientes e clientes mais qualificados. A gente precisa tentar reduzir um pouco dos curiosos. Porque os curiosos, eles tomam o nosso tempo.
de qualidade, que você poderia estar captando outro imóvel, cadastrando outro imóvel e por aí vai. Existem técnicas para ajustar isso. Desde a foto de apresentação, um texto. Por exemplo, a gente vai fazer um treinamento de como escrever um texto, porque você pode colocar elementos. Na parte da neurociência, existem palavras que se você escrever a pessoa ler, ela tem vontade de sair correndo com caganeira e fazer cocô àquela hora. Em 5 minutos ela leu aquilo, dá um negócio e ela vai, porque você consegue ativar pontos no cérebro dela em que ela destrava. Se ela pode ter uma caganeira e fazer cocô imediatamente, por que ela não pode ter um desejo tão grande de me ligar para querer saber mais desse imóvel? É possível. E a gente tem que fazer isso no máximo em 3 parágrafos. Como escrever um texto de apresentação persuasivo, com informações técnicas para tracionar esse cliente para ele te ligar. É uma ferramenta que a gente não tem, mas que a gente pode ter e testar. Vai dar certo? Não sei. Tudo é teste. Agora faço o meu texto nessa ordem. Faço a apresentação do imóvel, faço a apresentação do condomínio e faço a apresentação do entorno. Será que essa é a ordem certa ou melhor? Não sei, vamos testar. Coloquei todas as informações técnicas possíveis e imagináveis no meu anúncio. Para quê? Para filtrar aquele cliente. Ah, mas o cliente não lê anúncio. Será que todos não leem ou só alguns? Faz a pergunta para o cliente, você leu o anúncio? De forma leve? Ah, então eu só vi o preço e a foto e me interessei. Tá ótimo, temos um cliente potencial na mão que quer comprar, só não leu o anúncio. Vou te dar o atendimento, tirar todas as suas dúvidas nessa ligação, mas em seguida, assim que a gente terminar, eu vou te encaminhar o texto do anúncio para que você leia exatamente o que está publicado. Porque às vezes está no contrapiso e ele não identificou, e estar no contrapiso pode ser um impedimento para fechar o negócio. Mas estava escrito lá que esse imóvel está no contrapiso. Ah, depois não me avisou, visitou, frustrou, não fechou. É tempo de atendimento, combustível, visita e por aí vai. Então o que a gente precisa fazer para ter leads, que é sinônimo de clientes interessados, mais qualificados? Menos leads, mas menos leads com qualidade. Que você faça 30 visitas no mês, físicas, e feche 10, 12 negócios. É possível. Que você aprendeu a filtrar, você tem 5 a 10 clientes por referência, que você sabe atender, separar os mais quentes, fazer uma visita mais assertiva. Porque sair visitando, a gente visita o dia inteiro, só que não fecha. Então não é feliz, não é motivador, não é bom ter 3.000 clientes por mês. Isso é um ponto de captação para gerar segurança para o seu cliente, para dizer para ele, nós atendemos uma média de 3.000 clientes, ele vai se sentir seguro e falar, pô, um desses clientes pode comprar o meu imóvel. Só que no fundo, nós temos que fazer gestão, vocês fazerem gestão da carteira de vocês. Gestão da carteira de imóveis, verificar se está disponível, ajustar preço, que é muito mais fácil você gerir de 100 a 200 imóveis com qualidade do que 400, 500 imóveis desorganizadamente. Nós temos pessoas aqui internamente que têm poucos imóveis com a gestão sob controle que faturam parecido com quem tem muitos imóveis. Então é uma questão de escolha e teste, porque às vezes você limpa a sua carteira, não joga o cliente fora. Às vezes um corretor que está começando agora precisa de o que ele mais precisa de captação. Você separou 100 referências que você não vai trabalhar, transfere para esse corretor que está começando agora a título de indicação. Fechou, te paga 10% porque você está dando um imóvel de graça para ele. E deixa a sua carteira sob controle. A cada 60 dias você faz ali 250 ligações para os seus proprietários e nessa ligação é o momento de ajustar preço, de se relacionar, de fazer ele lembrar de você. Porque o que mais tem no mercado hoje de terceiros, que é o nosso mercado, o mercado de terceiros é o mercado de imóveis que já estão prontos, que já possuem um proprietário que não é construtora. O que mais tem no mercado voltado para imobiliárias hoje é o baú, os baús de imóveis. Primeiro que eles trabalham com carteira generalizada, todos trabalham todos os imóveis e quando fecha paga indicação para aquele que captou e comissão para aquele que fechou. A gente mudou essa estratégia no final de 2017. Só que o proprietário, muitas vezes, se está no baú, fui lá, fiz uma captação no centro da cidade, R$1 milhão, coloquei no baú. Proprietário, vamos trabalhar o seu imóvel, temos tantos corretores, tal. Eu só ligo para esse proprietário quando entra um cliente interessado. Aí eu vou lá, pego no baú, esse aqui é do proprietário fulano de tal. Oi, fulano de tal, tudo bem? Tem uma visita agendada, tal. Ele só recebe o seu contato, o seu relacionamento, o seu calor, a sua atenção,
quando você tem um cliente interessado. Tá? Nós não podemos ser interesseiros, temos que ser interessantes. Ligue para o seu cliente uma vez por mês. Se relacione, faça ele lembrar de você. Isso é gestão de carteira. Você precisa de 1 ou 2 dias de tempo de qualidade para fazer isso. Aqui ou em casa, num lugar onde você tenha concentração. O imóvel está cadastrado há 1 ano, a 900 mil redondo. Vamos ligar para esse proprietário e conversar? Quem sabe a gente baixa para 847, tudo bem para o senhor? Não, menos de 800 mil na mão eu não quero. Mas você tem que ter argumentos. Fala, olha, 12 meses trabalhando no seu imóvel, clientes reduzidos, vamos fazer um teste a 847? O que o senhor acha? Faz o ajuste e abaixa o preço. Quando eu estava fazendo as ligações essa semana, aconteceu de um proprietário que ele já tinha com esse corretor salas. Aí ele falou assim para mim, ó, fala pro corretor me ligar, porque eu tenho mais 2 para colocar com ele. Perfeito. A gestão de carteira abre outras portas também. Não é só abaixar o preço. Ele trata com 10 corretores, 15, ou ele trata com todos que abordam ele. Ele vai lembrar de quem? O que você vai fazer? Como que você vai se vestir, se posicionar? Que argumento que você vai utilizar? Que frequência que você vai falar com ele? Que princípio de familiaridade que você vai utilizar com ele? Quais são as ferramentas para que ele lembre de você? Porque ele tem 10 imóveis hoje, só que 1 ano atrás, nesse ano, ele comprou 5 e não comprou com você. E quer alugar esses 5 imóveis e precisa de uma ligação para descobrir que tem um novo. Agora, se você faz gestão de carteira, quem está próximo recebe primeiro. Já viram uma foto da Santa Ceia? Já viram? Tem alguém deitado no peito do outro. Tem alguém assim, ó, pertinho. Era João Batista, ele sabia de tudo primeiro, antes de todo mundo. Que quem está perto recebe primeiro. Então liga para o seu cliente com mais frequência, esteja mais próximo dele do que os outros corretores. Tá? Porque a gente vai se diferenciar. Fala, não, eu trato com 15 corretores, mas é só o Marco que me liga toda semana. Toda semana ele me liga, porque tem um cliente que ligou, ia fazer a visita, desistiu, deu feedback, visitou, não fechou por quê? Pô, o cliente achou um pouquinho caro, acabou fechando de 450 mil, está disposto a ajustar um pouquinho, vão permanecer o mesmo preço. Eu disse por que o cliente não fechou e dei uma opção para ele. Porque se ele quiser manter os 450 mil, tá tudo bem, ele continua sendo dono do imóvel. Agora, o que eu posso falar para ele para convencer ele a baixar o preço? De forma leve. Né? Então, tudo isso vai na gestão de carteira. Parágrafo 2º. O promitente vendedor declara-se ciente de que, 2 pontos. Letra A. A venda é realizada em caráter ad corpus, ou seja, eventuais diferenças nas metragens ou nas áreas, sejam elas a maior ou a menor, em qualquer extensão ou parte, estabelecem e proferem aos promitentes compradores e promitente vendedor que concordam, aceitam e honram esta convenção e entendem que está se vendendo um imóvel certo e discriminado, cujas confrontações, limites, edificações, instalações elétricas, hidráulicas e acabamento de qualquer natureza foram constatados visualmente pelos promitentes compradores. O que a gente está dizendo aqui? Que o cliente está comprando aquilo que ele viu na visita. Se o proprietário vai retirar alguma coisa do imóvel prejudicando aquilo que o cliente comprador viu na visita, eu preciso que o proprietário formalize por e-mail ou WhatsApp e liste o que ele vai tirar. Porque a gente vai contar essa história no contrato. Porque tudo vai respingar na gente no futuro. Você vai estar lá fazendo 5 visitas naquele dia para fechar negócio com os clientes filtrados potenciais e tem que parar no meio da visita para poder tratar um problema administrativo que você poderia ter fechado a brecha lá atrás. Vai tirar esse sofá, isso, proprietário. Por gentileza, põe um macaquinho no ombro dele. Manda para mim por escrito entre hoje e amanhã, no máximo, define prazo, enlista o que o senhor vai retirar do imóvel. Ou o que vai ficar no imóvel. Se ele vai retirar muita coisa, é melhor ir para o lado do que vai ficar. Vai ser mais rápido.
Então defina isso por escrito. Que a gente abre um parágrafo rápido, ficou certo ajustado entre as partes que o promitente vendedor deixará no imóvel, como parte desse preço, isso. Acabou. Por quê? Para a gente cumprir esse ponto de que o comprador está comprando aquilo que ele está vendo. E está dizendo que eles concordam, aceitam e honram o que está escrito. Então, se eles concordam, aceitam e honram, é bom que esteja completo. Aí Preciso de água. se enquadra André, uma espécie de pega água pra mim. memorial descritivo em anexo Por favor. ao Poderia. O memorial descritivo, ele vai estender o processo. Lembra que é um conjunto de situações. A gente tem o time do cliente, esse cliente, imagina que você está vendendo um imóvel de R$800 mil, o cliente vai pagar à vista. Ele está capitalizado e pronto para comprar. Ele já te ligou, você já filtrou, já visitou, ele está interessado e é só assinar o contrato para materializar o negócio. Aí o memorial descritivo, eu tenho que receber do proprietário, eu já tenho um time que não está dependendo da gente. Qual é o tamanho desse memorial? Será que a gente faz um resumo breve, aprovado, em que todo mundo vai assinar, ou podemos fazer o memorial como anexo que vai tomar 3 dias? A gente vai escolher sempre aquilo que vai trazer velocidade sem perder a segurança jurídica do negócio, tá? A gente pode, o nosso contrato ele já foi muito maior, então a gente está tentando trazer objetividade a esse texto. Porque o cliente ele é mais rápido, a gente confecciona mais rápido, o negócio sai mais rápido, a gente materializa e concretiza mais rápido. Teve um caso da Dalva, que nós fizemos uma venda, que os compradores pediram para colocar, vai ficar o ar-condicionado, vai ficar os móveis. Mas se ele me manda por escrito, eu só copio e colo. Sim, a gente incluiu aqui uma linha C. Acabou. Ah, mas não me disseram que ia tirar o ar-condicionado, está no contrato. Ah, não me falaram que ia tirar os spots da iluminação. Está no contrato que ia. Ou não está no contrato. Se não está no contrato, o vendedor tem culpa. Ah, comprei o imóvel. William vendeu, junto com a Daniele, uma cobertura no Play Barueri. O imóvel acho que passa de R$1 milhão. Deu 60 dias, começou a vazar para baixo. Ligou o registro, o imóvel estava fechado há um tempão. Começou a utilização rotineira, vazou 5 andares para baixo, laminado que levantou e gesso que caiu. O que o comprador fez? Ligou aqui. Mas ele comprou de acordo com o que ele estava vendo, e vendo é aquilo que tinha. Mas tinha um vício oculto dentro da parede que quando ligasse ia vazar. A gente tem culpa? Não tem. A gente pode conduzir de forma leve a solução, não temos alçada de decisão, mas conduzir para quê? Para manter aqueles clientes na nossa carteira de clientes. Porque você vai falar, não, se vira. Ele vai se espantar e nunca mais vai ligar para a gente. Estávamos tratando de clientes potenciais do mercado. Então a gente conduziu, graças a Deus tivemos um cliente comprador maleável, leve, consciente, um vendedor que aceitou as condições, arrumaram todos os apartamentos, descontaram de um preço que tinha para o futuro e ficou tudo bem, mas poderia ter virado uma guerra judicial. Então a gente se resguarda nesse texto de contrato. Por isso que os nossos contratos de locação, administração e compra e venda, nós temos que estar flexíveis e entender que eles sempre vão passar por modificação. Porque o mercado muda, é ser humano que está do outro lado, o ser humano muda. Aconteceu, o de locação é o que mais sofre alteração, de ajuste, de fechamento de brecha. Porque se o locatário, que é um ser humano, olhou para aquele problema de forma diferente e está tentando levar algum tipo de vantagem, ele vai levar uma vez só. Porque imediatamente a gente vai travar aquilo no contrato para não acontecer de novo. E já aconteceu. Se vocês repararem, se não repararam, a gente vai trabalhar isso, como estamos fazendo aqui agora. No contrato de locação tem uma cláusula que diz que o locatário é responsável por vazamentos imperceptíveis na caixa acoplada do vaso sanitário. Você fala, nossa, mas por que tem que colocar isso? Porque num passado de médio prazo, tivemos um apartamento no Reserva Cauã, aqui na aldeia de Barueri, em que o menino alugou um apartamento de 3 dormitórios para morar sozinho e o banheiro social de louças brancas tinha imperceptivelmente um vazamento que ficou ali, ó,
Todo dia. E a conta de água, que era para vir 100, 150 reais, veio 1.700 reais e virou uma guerra. A gente enfrentou a guerra, resolvemos a guerra, ajudamos a pagar a conta, etc, etc, mas foi uma vez só. Porque agora a responsabilidade de monitorar as caixas acopladas após a entrega de chaves é do locatário. E se acontecer de novo, o contrato está travado. Amigavelmente ou juridicamente, se for preciso. Então o contrato de locação ele vai acabar passando por mais alterações do que o próprio de compra e venda. Mas tudo que gerar estresse e a gente entender que dá para criar uma ferramenta e travar no contrato, assim vai ser feito. Para a gente deixar a nossa caminhada mais leve e focada. Vocês na produção. Então o que a gente pode se antecipar? Para que isso não venha me tomar tempo de qualidade de outros negócios lá na frente. Me antecipo com essa lista, esse documento, assim, 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 coloquei na mão, rodei contrato e eu não tenho problemas. Mas isso é rotina, é maturidade, né? Maturidade documental, de rotina e por aí vai, que a gente vai deixando os nossos processos cada vez mais claros e limpos. Letra B. As medidas e dimensões do imóvel são exatamente como justificadas na matrícula do imóvel, apresentada de forma atualizada antecipadamente à assinatura do presente instrumento. Está dizendo que ele tem 79 metros quadrados, 35 centímetros, porque está escrito na matrícula. E está dizendo que os compradores ou os vendedores receberam essa matrícula atualizada antecipadamente à assinatura do contrato, para não dizer que, eu não fui avisado, eu não recebi, tá? Na verdade, eles recebem a matrícula atualizada junto com a minuta, porque o nosso processo recebe documentação, roda a minuta, emite certidões e manda a matrícula como um dos anexos junto ao contrato, para conferência no e-mail. Os corretores são copiados nesse e-mail? Não são? É importante colocar. Mas eu comunico eles. E não é por e-mail, é pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp agora, tá? Para gerar velocidade, acredito, né? Tá. Comunica. Se for por e-mail, sempre copia os corretores para acompanhar. Porque se você copia os corretores ou comunica aos corretores, você evita de que eles te interrompam para saber de uma operação que está em andamento sob controle. Se eles foram comunicados antes, eles não precisam parar o que estão fazendo e nem te interromper, tá? A comunicação, ela gera velocidade. Quanto melhor, mais rápido. Cláusula segunda do preço e forma de pagamento. O preço certo e ajustado para presente, venda e compra é de R$ 548 mil, que será pago pelos promitentes compradores da seguinte forma, : Próxima folha. Parágrafo 1º. Ficou certo e ajustado que os promitentes compradores pagarão no ato da assinatura do contrato o valor de R$ 167 mil na conta do promitente vendedor. Banco Itaú, agência, conta corrente e titular. Parágrafo 2º. O valor de R$ 33 mil que será pago no ato da assinatura deste contrato, conforme acordado na cláusula 7ª deste instrumento, referente à comissão de intermediação, cujo pagamento é de responsabilidade do promitente vendedor, que neste ato autoriza o repasse do valor pelos promitentes compradores. Isso é estratégico. Para quê? Para gerar velocidade no quê? No recebimento do ganha-pão de vocês. Ganha-pão entre aspas, porque a comissão na conta é o que traz sentido para o seu esforço. Por isso que o nosso propósito aqui, e eu peço para quê? Quando a gente falar dos nossos métodos de trabalho, dos nossos processos internos, quando vocês individualmente se depararem com alguma atividade que fugiu daquilo que foi dito, me ajudem a monitorar, porque o monitoramento não é para acusar que alguém falhou, é para a gente ajustar o processo para que não aconteça com ninguém. Então, a meta do nosso administrativo financeiro é o pagamento da comissão o mais breve possível, do ato do recebimento. Nós colocamos um prazo de 24 horas úteis para pagamento, porque tudo pode acontecer. Pode ser que o limite diário exceda o valor transacionado do banco, que eu liguei para o gerente por esses dias e mandei subir esse limite para que a gente tenha merecimento de fazer transações maiores. Em relação a isso, nós estamos preparados e merecemos. Não é isso que vai impedir. Pode ser que eu fiz tantos mil pagamentos hoje e o banco limitou. E você estava esperando aquela comissão hoje. Não entrou? Eu não quero que você pare e vá lá cobrar o financeiro ou alguém.
Porque alguma coisa aconteceu se o processo não foi cumprido. O que eu quero é que os nossos departamentos se reportem a vocês antes de vocês precisarem se levantar. Tinha uma comissão para te liberar hoje no valor de X, aconteceu isso, isso e isso, amanhã, 7 horas da manhã, será liberado, segue o comprovante de agendamento. Porque se o propósito é pagar a comissão o mais breve possível, se isso não for cumprido, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, desde que essa comissão tenha sido recebida. E se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, vocês precisam ter a consciência para evitar julgamento desnecessário. Tá? Então aqui a gente está dizendo que o cliente, então, ele está dando 200 mil de sinal. O que é interessante, Thaís, nos próximos, depois dos promitentes compradores, o repasse do valor pelos promitentes compradores, vírgula, totalizando o valor de 200 mil reais a título de sinal e princípio de pagamento. Tá? Depois eu explico porquê, a gente vai explicar juntos embaixo, na cláusula de arrependimento que o Código Civil prevê que o comprador, se desistir após a assinatura, perde o que deu. Tá? Isso é leve, ele só vai perder porque o financiamento, ele vai desistir por maldade, porque ele já visitou, ele quer comprar, nós já aprovamos o crédito de financiamento, antes da assinatura e do pagamento do sinal, nós já verificamos a documentação do vendedor e matrícula atualizada para eliminar toda e qualquer instabilidade, então nós limpamos o caminho do risco que possa fazer com que ele desista. E se ele desistiu por maldade, o Código Civil tem um texto que nos protege, porque estamos recebendo aqui, e protege o vendedor que deixou de vender para outra pessoa para vender para ele. Tá? Parágrafo 3º. O valor de 348 mil reais será pago através de financiamento bancário já aprovado em favor do promitente comprador, que poderia ser por meio, porque através vem de atravessar algo, mas chega no mesmo lugar. Já aprovado em favor do promitente comprador, perante a instituição financeira do Banco Itaú em até 60 dias da assinatura deste instrumento, totalizando o valor final de 548 mil reais. Uma pergunta. Quem instituiu 60 dias? O cliente pediu algo do tipo ou a gente colocou? O cliente pediu. Tá. Foi o secretário que pediu. Vou dizer uma coisa para vocês. Até 60 dias ele falou que devolver nessa data. O proprietário pediu para colocar 60 dias para que o Banco Itaú pague o valor do financiamento na conta dele. Ok? Ele está aqui para mandar a gente para obedecer, dentro dos limites. Nem o comprador que está tomando o empréstimo do banco para pagar, nem a gente, nem ele tem alçada dentro do banco para fazer o processo andar rápido ou devagar. Toda vez que nós colocarmos prazos, vamos nos comprometer com esse prazo. Porque no processo de financiamento, pode chegar no dia do registro, correu em 40 dias, rápido, bonitinho, colocou no cartório, o cartório pediu para que o banco ajuste a minuta do contrato. Tudo bem, o banco faz o ajuste, todo mundo assina de novo e coloca no cartório de novo. A gente está se aproximando dos 60 dias. Existem brechas no contrato, juridicamente olhando, em favor do comprador? Existe. Por quê? Porque está dizendo que em até 60 dias, mas não está dizendo que o que vai acontecer se não cumprir em 60 dias. Então até aí tudo bem, a gente vai surfando essa onda para não contender com esse vendedor. Mas e se o processo não sair em 60 dias, o que vai acontecer? Não está dizendo aqui. Se não, porque poderia ter o parágrafo 4º dizendo, se não sair em 60 dias, perde o que deu. Se não sair em 60 dias, me paga 1% de juros sobre o valor devido ao dia. Se não sair em 60 dias, R$1.000 de multa diária. Não sei. Então, foi até um ponto. Poderia ter sido um pouco mais intenso na solicitação. Só que quando a gente tem até uma estratégia para vocês e para o administrativo automaticamente, um vendedor que está limitando o prazo de quitação, ele tem um trauma de demora no passado. Ele deve ter feito alguma operação no passado que demorou 6 meses e está motivando esse pedido. Prazo de 90 dias é o mais confortável. Por que confortável? Porque se a gente colocar 60 dias e não sair, se aproximar e tiver alguma trava que é natural ter, nós vamos receber essa cobrança. Ele não vai ligar para o agente financeiro, para o banco, para o comprador, não. Ele vai ligar aqui. E aí, cadê? Cadê o crédito do financiamento?
Então, para a gente evitar dor de cabeça, investir tempo desnecessário nessa operação que já está fechada, já está paga lá na frente, vamos resolver agora a instabilidade. Tem que estar sempre 90 dias, 60 dias é um prazo apertado. Se não teve jeito, se não colocasse 60 dias na minuta, o negócio não ia sair, o proprietário ia desistir porque o trauma dele é muito forte. Então, em vez de perder o negócio, a gente coloca 60 dias. Mas chama o Diego em reunião presencial e fala, tá vendo esse caso? Eu preciso de força total nele. Diego é o nosso correspondente bancário. Ele que aprova o financiamento. Chama ele e evidencia essa pasta. Não que ela tenha prioridade sobre as outras, mas é porque às vezes a gente pode ter problemas maiores caso não cumpra. Vitor, especificamente nesse caso, foi esse último cenário que você comentou. E aí ele vem trabalhando com força maior. 25/7 foi a assinatura do instrumento. Aí hoje os proprietários e o vendedor estão assinando o financiamento. 30 dias redondo. Menos de 30. Não, certinho. 30 dias certinho. Está dentro do prazo. 30 dias... 28 Então foi menos. 25 dias para assinar contrato de financiamento. O cartório de imóveis tinha o prazo de 10 dias, foi para 20, não sei se está 20 ou 15. Finalizou o registro na matrícula, que é o próximo passo, após pagar ITBI. Quando a matrícula está atualizada em nome do novo comprador, manda para o banco e o banco tem 5 dias para acreditar na conta do vendedor. Saiu em menos de 30, se for mais 20 nesse processo e 5 para pagar, são 25, vai dar 55. A gente ainda vai bater na trave. E está sujeito a qualquer instabilidade nesse sentido. Se houver alguma instabilidade, colocou no cartório, Diego, manda o protocolo, manda para o vendedor. Já está no cartório. Ah, mas o cartório pediu uma pré-notação. Ele prenotou o título e pediu para ajustar algo. Recebe o protocolo de pré-notação e comunica ao vendedor. Porque senão vai dar 60 dias, aconteceu um monte de coisas, o vendedor não está sabendo, ele vai ligar cuspindo fogo. Tá? Então, comunicação clara e incisiva. Eu já tive 2 financiamentos que teve que voltar para o banco ajustar o contrato. Acontece. Acontece de cartório para cartório. O cartório de Itapevi, ele olha para o documento diferente do cartório de Barueri. Barueri tem 10 escreventes, cada um tem um tato de interpretação legal diferente. Um vai olhar aquilo de um jeito, porque é óculos, é ótica, de acordo com maturidade e conhecimento. Eu olho para esse contrato diferente do jeito que a Thaís olha. E às vezes tem um negócio que é um erro material, igual a questão das 48 horas. Não precisava, mas se ela exigiu, a gente tem que mudar. E se o cartório exigir, vai ter que voltar o contrato para o jurídico do banco vai ter que ajustar o contrato de financiamento, mandar de volta, vai ter que rubricar ou assinar de novo, colocar no cartório de novo e o prazo está correndo. O ideal é não ter prazo. Lembrando que a gente não tem interesse nenhum que isso fique 6 meses aqui cozinhando no fogo baixo. O ideal é não ter prazo para não respingar responsabilidade. Tem cliente que vai pedir prazo, e tem cliente que vai pedir penalidade por não cumprimento de prazo. A gente vai lidar com todas essas situações. Dependendo do pedido, a gente tem que ter ferramentas para evitar o quê? Respingo de cobrança e responsabilidade desnecessária. Esse processo do Alex demorou 30 dias? Tinha FGTS e Não. Não. O que acontece? No instrumento particular, de promessa de venda e compra, se existir o pagamento com FGTS, para compor a entrada, e se existir um saldo devedor de financiamento bancário em andamento naquela unidade que o vendedor ainda está pagando por mês, vai ter um processo chamado interveniente quitante. O interveniente quitante cresce o processo de financiamento de 5 a 10 dias. Se eu já estou apertado, se tivesse um interveniente quitante, eu não cumpriria 60. E não porque a gente é incompetente, é porque o procedimento não permite. Porque o interveniente quitante, a gente depende do gerente da agência em que foi rodado aquele financiamento anterior emitir um boleto para quitação. São 3 boletos em 3 datas diferentes. Em uma daquelas 3 datas assina o contrato de financiamento. E se tiver FGTS, eu estou financiando pelo Itaú, o banco que faz o gerenciamento do FGTS é a Caixa. O que o Itaú tem que fazer para receber aquele valor de FGTS? Pedir autorização para a Caixa. E essa autorização é formalizada e tem um prazo para ser cumprido. Então, se você tiver futuramente diante de um novo cliente que está vendendo por financiamento bancário e quer limitar 60 dias, o cliente comprador está usando FGTS e ele ainda tem um saldo devedor, ele tem que saber
de que o processo não vai dar proprietário, infelizmente, para cumprir 60 dias, porque o senhor ainda tem um financiamento em andamento e ele não deve saber a respeito do interveniente quitante. Ele só precisa receber essa informação e ele vai se conscientizar rapidamente. Não dá para bater 60 dias, porque vai demorar de 10 a 15 dias só para o seu banco informar e enviar os boletos para quitação do saldo devedor para o banco do cliente que está comprando. E outra, o nosso cliente comprador vai utilizar o FGTS e está financiando pelo Itaú. Então só esse processo de autorização leva 10 dias. Então se o interveniente quitante demora 15, mais 10 do FGTS, eu preciso de mais 25 dias. Podemos colocar 85 dias ou 90 para ficar melhor? Já justifiquei, ficou leve e mais fácil de conscientizar. Um adicional, desculpa. Pode falar. Um adicional desse processo é que eles queriam sim usar o fundo de garantia, eles têm um valor expressivo para bater no financiamento, mas devido ao prazo que os compradores também tinham bastante urgência em entrar no apartamento, aí eu instruí eles a como utilizar ele após um período Para amortização. o que ia parar a negociação, porque eu já tinha os 200 mil, para não atrapalhar ainda mais. E aí quando na matrícula estava mencionando que não tinha nenhuma alienação, eu falei para eles, a velocidade vai entrar aqui, não depende de vocês. Por isso que eles não se sentiram tão desconfortáveis em assinar com 60 dias. Percebe o quanto a velocidade da operação está diante do corretor e das ferramentas que você tem? Que você tem uma caixa de ferramentas que você conseguiu esclarecer antecipadamente para ele a velocidade da operação e que caminho ele deveria seguir. E ele seguiu exatamente o caminho que você disse e o processo dele assinou em 25 dias. Então, nós temos que ter essa ferramenta, porque quanto mais rápido, porque poderia ser que seria 200 mil de sinal em FGTS. Não teria comissão na assinatura, nós dependemos da finalização do processo de financiamento para receber a nossa comissão. O que a gente tem que fazer? Um processo mais breve possível, para fazer sentido. Para todos. Ia finalizar alguma coisa para ver. E sendo interveniente quitante e tendo FGTS, vai estar justificado na minuta. Tá? 90% dos casos, os proprietários não pedem prazo limite para quitação do saldo devedor, para quitação do valor do financiamento bancário. Então, é uma ferramenta que a gente tem que ter para esses 10%, porque na rotina eles não pedem. Se eles não pedem prazo limite, não pedem penalização, nós não colocamos no contrato. Porque a gente sabe que foge da nossa alçada. Se eu colocar um prazo, é para me comprometer. Para nos comprometer ao banco não cumprir esse prazo, eu não tenho como gritar para o banco, para ele ir mais rápido, e a gente vai ficar com um problema na mão futuramente. Tá? Então tá perfeito. Colocou 60 dias, por isso da minha pergunta. Tá bom? Porque se ninguém tivesse pedido, colocar isso aqui é uma insanidade. Totalizando o valor final de R$548 mil. Tá? Esse é o valor da operação. Cláusula terceira. Então aqui na cláusula segunda a gente evidenciou o preço e a forma de pagamento. Tem cláusulas segundas de outros instrumentos que ela fica um pouco maior, com mais parágrafos, porque imagina que o cliente ele vai dar um sinal de 200 mil, financiar 300 mil e pagar 200 mil por fora em parcelas de R$5 mil por mês, que vai corrigir por um índice X mensalmente. Então toda a história da operação vai ser contada na minuta da promessa de venda e compra. Então pode ser que essa cláusula seja maior ou menor. Se é uma compra e venda à vista, é 2 pontos, sinal e escritura. E encerra o negócio. Cláusula terceira, da apresentação das certidões de distribuição. Tá? Esse é o tema do último treinamento, vamos repassar. A empresa de intermediação qualificada na cláusula 7ª deste instrumento já efetivou a emissão de todas as certidões de distribuição em nome do promitente vendedor e imóvel, para garantir que o imóvel e a pessoa do proprietário estão livres e desembaraçados de quaisquer ônus, dívidas e impedimentos que possam trazer risco à presente negociação. Eu vou explicar para vocês uma estratégia que nós utilizamos aqui. E escrevemos que a empresa de intermediação já efetivou a emissão das certidões. Por quê? Existem empresas de intermediação no mercado que querem que o cliente assine o instrumento particular antes de qualquer averiguação. Faz sentido perante a lei? Faz. Só que é comprar problema para resolver lá na frente. Porque se o cliente visitou, diz que tem o dinheiro para comprar, eu acredito no que ele disse, assino um documento para fechar o negócio o mais rápido possível.
Só que se nós criamos um processo para eliminar todas as instabilidades, que é a emissão de certidão, atualização de documentos e aprovação de crédito e financiamento, de forma rápida, nós já podemos assinar e receber. Mas tem empresas de intermediação que assinam antes da verificação. Então aqui a gente está dizendo que nós já emitimos antecipadamente as certidões de distribuição para eliminar qualquer instabilidade. Tá? Poderíamos depender do vendedor emitir essas certidões como advogado? Poderíamos. Poderíamos falar, sei lá, poderia terceirizar essa responsabilidade para um escritório de advocacia externo ao Almeida Tito. Poderia. Mas a gente vai crescendo o nosso tempo. Tempo em que o cliente diz, se eu quero comprar, tenho condições. Ele está pronto para comprar e você está no operacional, cumprindo um monte de exigências, ele está ali parado esperando para comprar. E nessa que ele está parado, outro corretor aborda, outro produto e a gente perde o negócio. Então eu prefiro receber a ficha, já dispara para a Luana, departamento de documentos para emissão de todas as certidões de atualização, enquanto a minuta de contrato já está sendo rodada. Apareceu algum apontamento, não dá para avançar, a gente para tudo. Mas enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra, é para a gente já cumprir o prazo e ser breve. Então eu prefiro, a gente tem uma escolha, ou a gente terceiriza e tem que abrir uma brecha de trabalho para controlar o trabalho do outro. O advogado do proprietário que vai emitir as certidões. Eu prefiro muitas vezes pegar o problema para resolver no nosso tempo do que depender de outra pessoa. Porque sempre que a gente depender de outra pessoa, vai travar, porque a pessoa está em outra frequência, outra velocidade. Então a gente emite as certidões de distribuição aqui, nós atualizamos a matrícula aqui, tiramos todos os impedimentos da frente e assinamos contrato, tá? Para a gente ter o controle total da operação. Vou fazer um FIFT externo e o contrato vai rodar pela imobiliária parceira. Pode ser que demore um pouco mais, ou pode ser que seja mais rápido. Se for mais rápido, vamos modelar e entender como que eles fazem, para a gente ajustar o nosso processo também, aproveitar as coisas boas. Mas na maioria das vezes, temos mais dor de cabeça quando o processo vai por fora. Porque são processos, as pessoas não investem tempo em criar um processo que seja breve, está tudo bem. Se a gente investe e tem uma operação mais rápida, a gente vai ter mais sucesso, e isso é natural. Tá? Parágrafo 1º. As certidões emitidas para validação deste instrumento são as abaixo justificadas, devidamente atualizadas e em perfeita ordem jurídica, 2 pontos. Certidões pessoais. Certidão do distribuidor civil e fiscal Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certidão do distribuidor civil, pedido de falência, concordata, recuperações judiciais e extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certidão do distribuidor da Justiça Federal do Estado de São Paulo. Certidão do distribuidor trabalhista expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que atende o Estado de São Paulo. Certidão negativa de débitos trabalhistas CNDT expedida pela Justiça do Trabalho TST. Certidões negativas de tributos federais, certidão negativa de dívida ativa estadual, negativa de SPC e Serasa, certidão de nascimento. Por que nascimento? Porque ele é solteiro, vamos ver lá em cima. Divorciado, teria que ser certidão de casamento com a averbação. Tá? Temos que seguir porque um ponto liga o outro na minuta. Depois faz o ajuste nas próximas. Porque, na verdade, quando casa, a sua certidão de nascimento fica no cartório, né? Ela é encerrada, né? Aí fica a certidão de casamento com a averbação de divórcio e óbito, tá? A questão é, teria que ser certidão de casamento com a averbação porque ele é qualificado como divorciado? Teria. Mas estar escrito certidão de nascimento impediu o negócio? Não, é um erro material, juridicamente falando, pode ser que não tenha problema. Tá? Agora, se ele está separado, a certidão de casamento chegou aqui com a averbação, nós verificamos, o nome da esposa, o nome dele na matrícula está como divorciado, não temos risco, porque o risco poderia ser essa ex-mulher. Será que não ficaria melhor colocar a certidão de estado civil? E aí, Pode independente dele ser casado, divorciado, viúvo, Pode ser. solteiro. Certidão de estado civil atualizada. Lembrando que certidões têm prazo de validade, matrícula 30 dias, nascimento, casamento 90 dias. Tá? Então, se receber uma certidão de casamento que foi expedida há mais de 90 dias, ela está desatualizada. Porque ele pode ter casado de novo ou ele pode ter separado nesse período de 90 dias, averbado a separação, e essa esposa ter direito a essa venda. Se a gente não vê, ela vem bater aqui, vender o meu imóvel? Como assim? Aí a gente tem um problema, tá?
Certidão dos imóveis, certidão de inteiro teor da ficha de matrícula atualizada, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente relativa aos imóveis ora transacionados. Certidão negativa de tributos municipais, relativa aos imóveis ora transacionados, e negativa de débitos condominiais. Como disse a dica no treinamento passado, aproveito para reforçar, a certidão de débitos de condomínio, muitas vezes, muitas administradoras permitem somente que o proprietário solicite a certidão para compra e venda. Temos dois caminhos. Quando solicitar a documentação proprietário, peça para imediatamente ele solicitar a emissão, ou pedimos o e-mail do administrador e mandamos um e-mail para eles copiando o proprietário e pedindo para ele dar um ciente ou está autorizado. Porque às vezes demora 5 dias, de 3 a 5 dias, para essa certidão ficar pronta e a validade jurídica dela só existe se o síndico assinar. Porque tem o campo da assinatura do síndico. Às vezes a certidão fica pronta em 48 horas. Mas aí vem para o condomínio, para o síndico assinar e aí se estende um pouco mais. Para a gente avançar, eu só preciso da certidão negativa, não precisa do teu síndico assinado. Tá? Chegamos no nosso e-mail negativo, a gente já avança com o processo. Ter o síndico assinando é uma mera formalidade para qualquer consequência jurídica no futuro. Parágrafo 2º. O promitente vendedor declara a existência das ações de execução fiscal ajuizadas pelo município do Guarujá em seu nome, tendo por objeto a cobrança de débitos relativos à IPTU. Aqui foi relacionado 2 ações de execução fiscal, que geralmente são ações de valor baixo. Tá? Parágrafo 3º. Não obstante, o promitente vendedor declara que as ações discriminadas no parágrafo 2º não dizem respeito ao imóvel objeto dessa transação imobiliária. E dada a natureza própria renda da obrigação IPTU, os débitos se encontram vinculados ao imóvel gerador do tributo, ou seja, o apartamento localizado no município de Guarujá, e, portanto, não impactarão na continuidade da venda e compra do imóvel citado no caput da cláusula 1ª deste instrumento. Se todos os processos de compra e venda que aparecem apontamentos na nossa minuta tiver escrito assim, tá maravilhoso. Porque eu estou dizendo que nós emitimos as certidões, elas estão livres e desembaraçadas, mas nessa pesquisa apareceram 2 processos. E que esses 2 processos não geram risco à negociação, como está explicadinho assim. Que essa minuta fique como base para os próximos. Parágrafo 4º. O promitente vendedor declara que o imóvel cujo não pagamento do tributo resultou no ajuizamento das execuções fiscais foi por ele vendido em 2011, razão pela qual adotou as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis visando a solução dos processos apontados em seu nome. Parágrafo 5º. O promitente vendedor declara ainda possuir outros bens patrimoniais para garantir as execuções citadas no parágrafo 2º ou de outras que porventura surgirem e venham a afetar o objeto da presente transação. Isso foi sugerido pelo vendedor? Pelo vendedor. Perfeito. A questão aqui é o seguinte, o parágrafo 5º eu teria ajustado. Gente, a gente vai alcançar uma velocidade acima da média de produção se nós trabalharmos no princípio de descentralização. As meninas que rodam contrato e aprovam ficha precisam ter ferramenta suficiente para terem autonomia e velocidade. Porque se tudo tiver que passar por mim, o crescimento da empresa vai ser limitado à minha atividade, ao meu tempo e à minha aprovação. Não é essa a ideia. Então, nesse processo de descentralização, pode ser que existem alguns ajustes finos a serem feitos e que todos estejam alinhados a essa visão. Estamos aqui um para ajudar o outro, porque todos ganhamos na operação de compra e venda e locação. Eu teria ajustado o parágrafo 5º, por quê? Lógico que os compradores estavam seguros, estavam preparados para comprar e etc. Se a gente lidar com algum cliente que tem algum trauma de passado, esse parágrafo leva a crer que pode ser que existam mais coisas. Declara ainda possuir outros bens patrimoniais para garantir as execuções citadas no parágrafo 2º. Ponto. O ou é alternativa e a alternativa abre brechas. Ou de outras que porventura surgirem. Ah, então quer dizer que vai surgir? Vou ficar com medo, não vou comprar. Nesse caso, teria que incluir as matrículas desses outros imóveis? Dependendo do prejuízo, do tamanho do processo. Você está vendendo um imóvel de R$590 mil e aparece uma certidão de distribuição de uma execução contra o vendedor no valor de 800 mil.
A princípio caiu o negócio. Ele falou, não, mas eu tenho mais essas 5 matrículas que totalizam um patrimônio de 10 milhões de reais, não é um impedimento. A gente vai contar essa historinha na minuta. Apresentou uma restrição de 800 mil reais que poderia ter colocado o presente negócio em risco, mas o promitente vendedor comprovou em matrículas atualizadas, número XYZ, dos cartórios de estudo de imóveis das cidades competentes, mostrando que não existe risco para essa operação. Porque às vezes ele tem uma ação de execução de 800 mil reais contra ele, mas que ele deve 300 mil, ele não deve 800 mil. E ele não acha justo pedir uma guia e pagar os 800, ele quer discutir o débito. Enquanto ele está discutindo, ele tem um processo no nome que inviabiliza a negociação. Só que ele tem mais patrimônio. Se ele tem só esse imóvel e a débito de 800 mil e está discutindo 300 mil, ele vai perder o negócio de compra e venda, que é o time daquele momento, enquanto ele não terminar de discutir esse processo. Porque se tiver uma execução em andamento de 800 mil ante um imóvel de 580, o negócio não vai andar. O negócio cai. Porque o comprador vai comprar a dívida. Porque esse imóvel poderia ser uma garantia para satisfazer aquela dívida. Tá? Cláusula 4ª para encerrar. 4ª e encerramos, a partir da 5ª no próximo. Já deu 11:2 também. Cláusula 4ª, da posse e entrega de chaves. Aos promitentes compradores serão emitidos na posse do imóvel ora transacionado após a quitação do parágrafo 3º da cláusula 2ª, quando passará a responder por todos os impostos, taxas e demais encargos relativos ao imóvel, mesmo que lançados em nome do promitente vendedor. Tá? O que está dizendo que os compradores respondem por todos os pagamentos de impostos e taxas a partir da data da assinatura do contrato. O que existe de despesas em aberto ou que possam existir anteriormente à data da assinatura do contrato é do vendedor. É isso que está dizendo aqui. Thaís e quem é de direito percebe que algumas palavras acompanham quando é promitente, promitentes e etc. Algumas palavras de meio de texto. Depois a gente vai olhar para essa minuta com um pouco mais de cuidado para colocar um S, que vai servir para ambos, para a gente não ter que ficar mudando o contrato o tempo todo, tá? Mas depois a gente lê com calma. A gente vai pegar muita coisinha assim que vai gerar mais velocidade e um contrato mais completo no treinamento administrativo que a gente vai fazer cláusula a cláusula de locação, tá? Então lá é legal levar o computador porque a gente já vai ajustando na hora. Parágrafo 1º. Ficou certo e ajustado entre as partes que será concedida permissão aos promitentes compradores para ocupar o apartamento e garagem temporariamente até a liberação dos valores referente ao financiamento bancário na conta do promitente vendedor. As chaves para esta ocupação serão liberadas na mesma data após a assinatura do contrato de financiamento. Isso foi um acordo entre as partes, está contando a história, porque não é comum. O vendedor geralmente entrega as chaves para o comprador quando quita o preço total. E se fugiu do que é comum, tem que escrever a historinha no contrato. Tá? O que eu vou definir com o administrativo e reforçar todos os dias é que nós temos um padrão de negociação, de compra e venda e locação, que elas fluem naturalmente. O que é uma locação fluir naturalmente? É esse projeto. O que é uma compra e venda à vista e por financiamento flui naturalmente nesse projeto. O que fugir do que é natural, a gente precisa sentar em reunião uma vez por dia e definir. Essas 3 negociações estão fugindo da realidade. Até que gere frequência alinhada, a gente tem que sentar juntos e definir. Seja um ajuste de sinal, engenharia, preço, tal, não sei o que, a gente tem que sentar e definir. Então primeiro a gente tem que saber o que é padrão, para depois saber o que não é padrão e que horas que a gente tem que ajustar juntos. Tá? Porque a gente, às vezes, 3, 4 cabeças pensando junto, consegue criar um negócio mais seguro e mais breve. Beleza? Os promitentes compradores... então, o parágrafo 1º é um assunto atípico que foi tratado na negociação, aprovado e colocado no contrato. Os promitentes compradores declaram para todos os fins de direito que vistoriaram o imóvel e que o receberá da maneira que o conheceu. Eventuais reparos ou vícios de ordem de indenização, ressarcimento e principalmente interrupção ou atraso nos pagamentos pactuados no presente instrumento. Então aqui existem cláusulas que servem para proteger o comprador, cláusulas que servem para proteger o vendedor e existem muitas cláusulas que servem para proteger a intermediação.
para dizer que depois não fui avisado, vocês me enganaram e etc. Esse tipo de argumento não vai recair para a gente com base na minuta. Por isso que toda a história contada, todo detalhe ajustado na negociação deve ser contado na minuta do contrato. Tá? Não deixe passar nada, nem que for um piso que está lascado e você percebeu na visita que os clientes evidenciaram aquilo, coloca na observação da ficha de proposta. E quando for entregar a ficha, faz a observação. Tem operações que passam por mim antes de chegar no jurídico. O que eu falo? Nesse caso vai acontecer assim, 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 assado. Quando entregar a ficha, pede para falar comigo. Porque a instrução jurídica de escrever no contrato é diferente da comercial para vocês. Então aquele contrato tem que ter uma atenção diferente. Tem que sentar todo mundo junto na mesa, com o computador aberto, ler, reler, ajustar para poder não ter problemas lá na frente. A visão jurídica é sempre uma visão de consequência. Quem tem a visão jurídica não olha aqui, olha lá, daqui 5 anos, será que realmente não vai ter nada que vai respingar aqui? Beleza? Porque existem processos incompetentes que vão respingar para o resto da vida. Às vezes até passa de geração. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente vai ter que, às vezes, recepcionar problemas de quando não estava na sua gestão. E vai cair no seu colo para resolver e está tudo bem. A gente está sempre aprendendo. Beleza? A partir da próxima quarta, vamos retomar da cláusula 5ª, que vamos falar da irretratabilidade e revogabilidade, que é um tema muito importante, que está com base no Código Civil, que justifica uma palavra aqui, arrependimento. O que acontece na operação de compra e venda quando o comprador ou o vendedor se arrepende no meio do caminho? Tá? É Não. possível ajustar a multa? Porque a gente está com o caso Ah. do Lucas que o comprador falou que é ilegal, por exemplo, ele pagar todo o valor, porque tem que pagar de 30% a 50%. É? Porque Mas qual é o fundamento da ilegalidade? Ele conseguiu mandar um texto de artigo de lei ou é só algo que ele acha superficialmente? ele já teve um processo judicial, Aham. né, ele é engenheiro, e aí ele falou simplesmente, mas eu ia pesquisar antes, para ver se realmente isso tem cabimento ou não. O Código Civil diz que perde. Então, como que você vai ser precisa nessa discussão entre aspas? Olha, vendedor, de acordo com o artigo 797 do Código de Processo Civil, sim, assim, assim. Quando que isso vai estar na ponta da língua? Quando você trabalhar isso com rotina. Daqui a pouco o contrato de locação e compra e venda vai estar na ponta da língua. Alguém vai perguntar que está começando, qual cláusula está a multa? Você fala, cláusula 10ª. Por que eu sei que está na 10ª? Porque eu já vi o contrato. É 9ª agora? Era 10ª. Não, desculpa. Eu confundi. A cláusula de garantia. A 9ª é multa, sempre foi multa. A cláusula de garantia é a cláusula 10ª. Por que a gente sabe que a 9ª é multa e a 10ª é garantia? Porque a gente faz isso todo dia. Então, existem algumas ferramentas que você vai recepcionar para gerar autoridade. Obrigação locatário e locador. Artigo 22 e 23 da Lei do Inquilinato. Qual é a Lei do Inquilinato? 8.245 de 1991. Se você falar para o seu proprietário que, de acordo com a Lei 8.245 de 1991, que é a Lei do Inquilinato, no artigo 22, ele já virou uma poça, assim, já derreteu. Se ele tiver ferramentas, ele vai contender e vai discutir. Aí começa a ficar emocionante. Mas a gente tem que ter propriedade do que a gente está falando. Tem que ter fundamento. E no caso de jurisprudência? Com base na... Está no Código Civil, mas houve decisões Pode ser. judiciais. Sim. Mas aí o que acontece? Percebe que o argumento do cliente está insuficiente? Não, ele não deu a base. Não deu a base. Porque pode ser que os tribunais estejam julgando a nível nacional aquele tema de forma diferente do que está na lei. E pode ser que até tenha uma súmula, porque a súmula é o resultado de várias jurisprudências julgadas. Em vez de ficar julgando toda hora, eles aplicam a súmula e resolvem para gerar velocidade. Só que isso é um caso que a gente tem que estar sempre monitorando. Por isso que o argumento tem que ter fundamento. Não adianta dizer não e não dizer o porquê. Ou pode ou não pode. Por que não pode? Por isso que a minha primeira pergunta para ela foi, o que ele enviou para justificar que não pode? Que é 50%? Ah, não. Agora se ele fala assim, olha, de acordo com as decisões dos últimos 2 anos dos tribunais de justiça, por mais que o Código Civil diz que perca tudo, os tribunais estão decidindo para perder 50%. Pode adequar a cláusula? Acabou.
Argumento insuficiente não tem como tracionar. Por isso que a gente tem que ter base. Por isso que você, estando ali na operação de contratos, quanto mais livros relacionados a isso você ler, mais afiada você fica, mais autoridade, mais resultado, mais respeito e mais velocidade nas coisas. Mas isso é rotina. É rotina, mas é perfeito. A jurisprudência pode mudar o texto de lei, sim. Por costume de interpretação. Juiz acordou hoje de um jeito, ele vai julgar de um jeito. Acordou amanhã animado, vai julgar de outro jeito, porque são óticas. Por isso que tem instâncias para confrontar aquele julgamento. Tá? Então, e se as duas partes concordar em negociação? Acabou, é o melhor caminho. Quando a gente estiver diante de um problema, por isso que eu falo da caixa de ferramentas, a gente tem que ter pelo menos 3 soluções para cada tipo de problema. A gente tem que ter 3 ferramentas para cada tipo de objeção dos nossos clientes. Não só uma vai te pegar de calça curta. Uma hora vai exaurir, e quando exaurir as suas ferramentas, o que vai acontecer com você? Estresse. Vai estressar, vai erguer tom de voz, vai ofender, fazer o que não deve fazer. Quanto maior a sua caixa de ferramentas, automaticamente maior as suas chances de vencer aquela negociação. Porque a negociação não, a discussão. Porque a discussão é uma disputa de argumentos. E vence quem tem mais. De uma forma leve, sempre. Mas sempre trazer. Não estou aqui para dizer, proprietário, o senhor está errado, porque no Código Civil está assim. Eu posso recepcionar. Vamos aprovar isso com o comprador? Olha, comprador, existe uma cláusula que diz que o proprietário perde o que deu, com base no Código Civil. Não é que ele quer se arrepender ou desistir no meio do caminho. Porque toda colocação do cliente vai gerar no outro uma instabilidade. Como a gente viu aqui no contrato, será que não tem mais processos? Aí o comprador vai recepcionar como esse argumento? Como que você tem que passar isso para o comprador? Porque se você passar de forma curta, seca e grossa, do jeito que veio do proprietário, encaminhei o e-mail e aguardo suas considerações, ele vai ler de acordo com o que ele quer, do jeito dele, da maturidade, da ótica dele, da experiência dele, dos traumas dele. Agora, se eu falo para o proprietário, na cláusula de desistência ele não quer perder tudo, ele quer perder 50%. O que eu me levo a pensar? Então, ele vai desistir no meio do processo. Aí, se ele pensar que vai desistir no meio do processo, você vai abrir uma outra discussão. Aí começa a ficar distante a assinatura do documento. Então, eu posso ligar de uma forma comercial, focado na assinatura do documento e falar para ele assim, um exemplo. O comprador solicitou a redução da cláusula, a lei diz que perde 100%, ele pediu para colocar 50%, porque ele é engenheiro. Uma história didática e que leve, de forma leve, o vendedor a aceitar aquilo que o comprador está dizendo. Porque dependendo do jeito que a gente passar, vai abrir brechas de imaginar que pode ser que aconteça alguma coisa fora daquilo que está sendo negociado. Tudo é negociação. Tudo é estratégia, é ferramentas. Quanto mais ferramentas você tiver, menos negócio você perde. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai compartilhar as nossas ferramentas todos os dias. A participação de vocês é muito importante. Eu agradeço a presença também. Muito obrigado. E até a próxima quarta-feira.